Bom dia, meus irmãos. Fazer mais um pequeno vídeo aqui. Vamos mostrar para os irmãos aqui alguns comentários que a gente faz no canal aqui das pessoas. Esse vídeo aqui é do canal Vanessa e o Pão da Vida. Aí o título é esse aí, ó. Quem é o Deus de Moisés? Parte 1. É muito simples de responder, né? O Deus de Moisés é o Deus dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas, que também é o pai do Messias. Só que eles não conseguem entender isso. Mas vamos falar. Na verdade, vamos só apenas ler aqui o que eu coloquei aqui, né? A passagem bíblica que eu coloquei aqui no vídeo dela. Mas é como se alguém não tivesse colocado nada aqui, porque essas pessoas elas não me respondem. Na verdade, elas me odeiam, né? Eu não sei como é que esse povo vai entrar no reino dos céus aí, odiando as pessoas, né? Porque eu não sei como. Mas eles dizem que vão entrar no céu, né? Não sei como é, por qual escada, por qual elevador que eles vão subir para o céu, mas estão dizendo que vai, né? Fazer o quê? Porque eles são dignos de entrar no céu. Odiando aqueles que comentam nos vídeos deles. Porque só o fato de você não responder nem fazer nada já mostra a sua antipatia, né, por a pessoa. Então, fica aí a questão. Será se vão entrar no céu? Por qual escada e por qual elevador essas pessoas são dignas de subir ao céu? Porque só um subiu ao céu, porque de lá desceu. E viverá aqui na terra, né? Ele não vai morar lá no céu com a sua igreja. Não, ele vai morar na terra com a sua igreja e o seu povo. Mas vamos ler aqui, meus irmãos, vamos parar de perder tempo com essas pessoas. Mas vamos ler aqui o comentário que eu coloquei. Comentário não, a verdade absoluta da Escritura, que essas pessoas insistem em dizer que a adulteração e acréscimo dos fariseus e do diabo. Eu estou passando a gostar do diabo, viu? Porque o diabo, parece que o diabo da Escritura é o próprio Deus. É o próprio Criador. Então eu estou passando a gostar do diabo, viu? Porque o diabo é mais verdadeiro do que esses idiotas aqui, ó. Isso aqui é tudo idiota mesmo. Hoje a gente vai soltar o verbo, sabe, falar de uma forma bem popular. Cambada de idiota aqui, ó. Mas vamos aqui pro vídeo, ó. Marcos 12, 28, né? E aproximando-se um dos escribas que os tinha ouvido disputar, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos. Qual é o primeiro de todos os mandamentos, né? Isso aqui foi um dos escribas que perguntou ao Messias, né? Então o Messias respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é. Ou seja, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel. Quem é Israel, meus irmãos? Israel é o povo descendente e filhos de um homem chamado Jacó, que o pai deu o nome de Israel.
Ou será que o Messias está falando assim, ouve, ó Israel, Satanás? É não, meus irmãos, o Messias está falando para o povo descendente de Jacó, entendeu? Só que essas pessoas fugiram da escola, elas não sabem ler, ou fingem que sabem. Então, antes de ir para o inferno, voltem para a escola, para vocês interpretar um texto. Assim, ter noção, sabe? Pelo menos da história, pelo menos do básico da história. Porque a Bíblia é um livro de história, é um livro de fatos. Mas as amebas não sabem disso. E respondeu-lhe o Messias, né? O primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel. Está falando para o povo, ó. O nosso Pai, nosso Criador, o nosso Deus é único. É o único Deus que existe. Não tem outro Deus chamado Israel, Satanás. Não existe outro Deus chamado Ismael, Satanás. Não existe outro Deus Azazel, Satanás. Essas amebas não é Deus. Entendeu? Essas amebas que vocês tanto falam não é Deus. Só existe um Deus, um único Deus, que é o Deus do povo hebreu, o Deus de Israel, Jacó. Consegue entender? Dá para abrir o ouvido aí e entender? O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, ou seja, o único Deus, o único Criador, não existe outro. Amarás, pois, o teu Deus de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Esse mandamento foi o Pai que deu a Moisés. Ou vocês me amam, ou vocês vão se lascar. Falando abertamente aqui, ó. Ou vocês me amam, ou vocês vão se lascar. Ou vocês me obedecem, ou vocês vão se lascar. O que é que o Deus do Apocalipse vai fazer com as pessoas que não amam Ele? Ele vai lascar com elas. Consegue entender? Ou é difícil de entender que é o mesmo Deus? E de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento, ó. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Não significa que não existe mais, mas ele está dizendo que não existe maiores, mas existe mais. E o escriba lhes disse: muito bem, mestre, e com verdade dissestes que há um só Deus. O hipócrita do fariseu aqui ainda confessou, verdade, com verdade disseste, né, que só existe um Deus. E quem é esse Deus? É o Deus dos hebreus, é o Deus de Jacó. E que não há outro além dele, ó. Não há, meu irmão. Não existe outros deuses que fizeram isso, fizeram aquilo, que fizeram. Não existe. Tudo mentira. Essas pessoas é louca, meus irmãos. E que não há outro além dele, ó. E quem amá-lo de todo o coração, tá vendo, ó? E que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma e de todas as forças é o maior, é amar amar o próximo como a si mesmo é maior do que todos os holocaustos e sacrifícios? O mestre, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino do Pai. Entendeu? Porque amar o próximo, amar o Pai de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, é maior. Ele não está excluindo o sacrifício aqui, ele não está excluindo o sacrifício, ele está dizendo que amar o Criador e amar o teu próximo é maior do que todos os sacrifícios. Porque tem gente, meus irmãos, que faz sacrifício diariamente, mas não ama. É isso que o Messias está querendo colocar na mente das pessoas. Gente, sacrifício sem amor, sem entrega total ao Pai, não significa nada. Entendeu? Porque amar o Pai
é maior do que tudo. Não está excluindo os sacrifícios. Ele apenas está dizendo assim, ó, que por mais que você faça sacrifício sem amor ao próximo, sem deixar de fazer amor, sem deixar de amar o próximo, não está significando nada, você não está fazendo nada. É igual um religioso que passa a vida inteira indo para uma igreja, adorar, cantar, mas não ama as pessoas, não tem compaixão das pessoas, está fazendo o que da vida? Nada. É isso que o mestre está falando. Porque os escribas, os fariseus e o povo, eles faziam o sacrifício, mas era aquela coisa, sabe, sem amor, sem vida, fazia por obrigação, entendeu? E o pai já não aceitava mais o sacrifício deles, porque era uma coisa inútil. Não estava trazendo benefício para aquelas pessoas. Entendeu? Por quê? Porque deixaram de fazer por reverência, por amor, por livre e espontânea vontade, porque queria. Consegue entender? Mas se tornou uma coisa monótona, chata para as pessoas. Eles achavam que só por fazer já estava válido e não era. O pai queria amor, o pai queria reverência naquilo. Não estava tendo mais. Por isso que ele fala, é maior do que todos os sacrifícios, mestre, o mestre, não estás muito longe do reino dos céus. Ou seja, aquele homem estava começando a entender, entendeu? Estava começando a entender que é muito mais válido ao Criador você se entregar de corpo e alma ao Criador de que praticar coisas que você faz, sabe, sem querer, por obrigação. Por isso que o mestre falava, tudo o que fizeres, faça para a honra e glória do Pai. Se comer, faça para a honra e glória do Pai. Se beber, faça para a honra e glória do Pai. Entendeu? Tudo tem que ser por amor, meus irmãos. Já ninguém usava perguntar-lhe mais nada. Ou seja, por quê? Porque eles compreenderam, entendeu? Que aquilo que tinha se afastado do Pai, nos corações deles estava voltando, entendeu? É por isso que ele fala, eu vim para os perdidos de Israel. Por quê? Porque as pessoas tinham se perdido na sua essência, no seu amor, na sua devoção ao Pai. E o Messias veio resgatar isso. Agora vamos ver aqui, teve um rapaz aí que foi o único capaz, né? Teve a ousadia de vir comentar. Ou seja, ele não é que nem essas outras pessoas que se acham dignos de entrar no reino dos céus. Por exemplo, a dona desse canal, né? Vanessa e o Pão da Vida. Irmão, a farsa, pelo que eu entendo, é o seguinte: o anjo 2, Satã, se passa por Deus, Criador, Pai Celestial. O anjo 3, Azazel, Jesus, se passa pelo anjo 1, Messias, Emanuel, Miguel. Isso aqui é o que ele acha, né? É o que ele acha e o que ele entende. Por quê? Porque veio nesse canal desse povo aqui, cheio de heresia, que eles não ensinam a escritura, eles ensinam a demência de um homem que foi possuído aí pelos demônios. Porque uma pessoa que fica inconsciente, sai de uma cidade a outra e depois chega numa cidade e não lembra de nada, sabe nem como foi que pilotou uma moto. Uma pessoa dessa foi possuída pelo quê? Pelo demônio. Porque o pai não traz confusão à mente humana, sim os demônios. Deixa eu te perguntar uma... Aí eu fui e perguntei aqui pra ele, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. O diabo ou o anjo caído pode dar vida? Pode criar vida? Perguntei pra ele, né? Pra esse rapaz aqui, o Fessur Fatak, BRA. Aí ele me respondeu, meu amigo,
Segundo o que pesquiso há alguns anos, somente o Pai Celestial pode dar, criar e tirar a vida. Veja, há alguns anos eles vêm pesquisando e ainda não entendeu que o que dá a vida é o mesmo que mata. Há muitos anos ele pesquisa e ainda não entendeu, meus irmãos. Vou ler de novo, ó. Meu amigo, segundo o que pesquisa há alguns anos, já tem alguns anos, ele ainda acredita que o Deus que mata é o diabo. É um tal de Azazel, um tal de Israel e um tal de Ismael. Tem a mesma doutrina do anjo caído Robert Smith, porque eu não vou nem chamar de anjo, porque isso é uma ofensa aos anjos do Pai. Ao Satanás, anjo caído, o pai do Robert Smith. Entendeu? Porque o pai do Robert Smith, mesmo não sei se vocês sabem, é um deus de confusão e faz as pessoas errar, pecar e mostra um lugar preparado para essas pessoas e nem ele mesmo sabe. Ou seja, é um deus de confusão. Entendeu? É um deus de confusão. O pai do Robert Smith é o próprio capiroto. Leva ele para um lado e para o outro só para fazer ele tropeçar e blasfemar contra o Eterno. Por isso está escrito que a vingança de morte pertence somente a ele. Na verdade, o Pai não se vinga de ninguém, meu querido. Simplesmente o Pai destrói. Ele criou, ele destrói. Isso não é vingança. Vingança é quando você tira a vida de uma coisa que não, de um ser, de uma pessoa que não te pertence. Mas você cuidar ou quebrar ou destruir o que é seu, você não está se vingando em nada. Você apenas está se livrando do que você não quer mais. E é isso que o Criador faz. Ele não se vinga de nada. Quem vai se vingar é o Messias. A vingança, a ira é do Messias. Porque foi a ele que feriram. Entendeu? Mas o Pai não, ninguém consegue ferir o Pai. O Pai destrói, quebra, porque é dele, ele faz o que ele quer. Já o Messias não. Machucaram ele e tudo que ele fez foi por amor. Depois pisaram e cuspiram nele. Então é mais justo, nada mais justo do que a vingança, né, como está escrito. A ira, a vingança estava em meu coração e eu alimentei a cada dia. Então nada mais justo, né, meus irmãos? Quem se vinga, tá, na escritura é o Messias, não é o Pai, não. Respondeu bem, eu coloquei aqui, ó. Então, o Deus da Bíblia é o próprio, né? Por que que é o próprio, meus irmãos? Porque o que dá a vida é o que tira a vida. E o Velho Testamento está recheado, né? Só que as pessoas insistem em separar um Deus de outro Deus. Loucura. Então vamos ler aqui, ó. Gênesis 30, verso 1. Ó. Vendo Raquel, quem era Raquel? A esposa de Jacó, a esposa de Israel. Pronto, Raquel era a esposa de Israel. Para combinar, né, os nomes. Para rimar. Que não dava filhos a Jacó. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã. E disse a Jacó: dai-me filhos, senão morro. Nessa época aqui, meus irmãos, para uma mulher estéril, era uma desonra muito grande. Porque o homem, o patriarca, ele tinha que ter muitos filhos, né? O homem que não tinha muitos filhos, ele era visto como um fraco. Até hoje é assim. O homem que não tinha muitos filhos era visto como um fraco. E também não tinha a bênção do pai, né? Eles falavam que quem não tinha muitos filhos não tinha a bênção do pai.
Mas vamos ler aqui, ó. Tô falando do costume e como as pessoas pensavam na época, entendeu? Dá-me filhos se não morro. Isso é o que Raquel falava para Jacó, né? Ela, tipo, colocava a culpa nele como se ele fosse o culpado, né? Só que não, né? Jacó já tinha filhos com Léia. Então a culpa não era dele, ele não era estéril. Quem era estéril era ela. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: Ó, quando fala assim, acendeu a ira de Jacó, não é porque ele bateu nela, espancou ela, não, ele ficou irritado. Entendeu? É porque muitas palavras que tá na escritura foi escrita de uma forma bem rústica. E os dementes de plantão, eles não entendem isso. Veja, o cara era irado, o cara tinha ira, o cara era um monstro. Ele era o sanguinário. É o que esses dementes pensam. Qualquer homem ficaria irritado, meus irmãos, com essas palavras de Raquel aqui. Então se acendeu a ira, né? Ou então se acendeu. Então Jacó ficou irritado com Raquel, né? Ele disse: Estou eu no lugar de Deus? Ou seja, Jacó está perguntando: por acaso eu estou no lugar de Deus ou sou Deus para te conceder filhos, para te dar filhos? Por acaso eu sou o dono da vida para gerar vida em teu ventre? Consegue entender? Que te impediu o fruto do teu ventre? Veja, Jacó tinha consciência que ele não era estéril, que ele poderia dar filhos a ela, mas ela não poderia dar filhos a ele. Ela é que era infrutífera, ela era estéril. Entendeu? A culpa não estava em Jacó, não estava em Israel, estava nela. Ela que era estéril. E é a mulher que Jacó, Israel, amava. Porque Raquel era muito linda e era uma mulher, sabe, que ele amava mesmo. Ele se apaixonou. Assim que ele viu ela, ele se apaixonou por essa mulher. Amor de verdade, não é paixãozinha, não, é amor mesmo. E lembrou-se Deus, que eu já tinha cortado um pouco, né, para colocar só a passagem que importa. Ó. E lembrou-se o Criador de Raquel, ó. E Deus a ouviu e abriu a sua madre. Ou seja, ele tirou a esterilidade de Raquel. Ela deixou de ser estéril. Será que Satanás pode fazer isso? Porque eu vou falar aqui abertamente, meus irmãos. Se Satanás tem o poder para fazer isso, então ele é o próprio Deus. Satanás é o próprio Deus. Consegue entender? E Deus, né, o Criador, a ouviu, ó, e abriu a sua madre. E ela concebeu, ó, e deu à luz um filho. E disse: Tirou-me Deus a minha vergonha. Porque na época, o costume era esse. Se a mulher não desse muitos filhos a seu marido, ela era desprezada, envergonhada por as outras mulheres, até mesmo pelos homens. Até hoje eu vejo as pessoas falar sobre essas coisas que mulher que não dá filho a seu marido é seca. Ela é amaldiçoada pelo pai. Até hoje existe esses costumes, entendeu? Aí, né, coloquei essa passagem aí. Aí coloquei aqui, ó. Se ele não é Deus, então o que é, filho? Para de acreditar em homens com a mente corrompida. Tipo esse pessoal desse canal aqui, sabe? É um pessoal que vive de ilusão. Eles vivem de ilusão, não tem um pé no chão. Acreditam em todo maconheiro que chega aí. Aí aqui, ó. 1 Samuel 1 ao 14, ó. Capítulo 1, verso 14. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Essa mulher aqui é Ana, meus irmãos. Ana, ela
nos pés do tabernáculo, implorava, né? Implorava que o Criador lhe desse um filho, porque também era estéril. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Porque ele olhava para ela e via ela chorando, de joelhos ali chorando e triste, e ele pensava que ela estava embriagada, bêbada. Aparta de ti o teu vinho, ó. Ele pensava que ela estava chapada, sabe? Porém, Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, ó. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Pai, né? Não, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Ou seja, Belial era um deus pagão. Não era o Deus de Israel, Deus do povo hebreu, mas sim um Deus pagão. É por isso que ela fala: Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, ó, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado, ó, até agora. Ela estava chorando, expondo o seu sofrimento, a sua angústia por ser uma mulher estéril, que não poderia dar filhos a seu esposo, e era uma mulher oprimida, porque o costume era a mulher dar muitos filhos ao marido, entendeu? Que era assim que os homens eram honrados, era com seus filhos e com a sua família grande. Por isso tinha homens que tinham 3, 4 mulheres, porque ele queria ser bem visto pela sociedade e ser abençoado pelo Criador. Porque o mandamento é esse: crescei-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. Entendeu? Esse é o mandamento do Pai. Não é que nem a gente vê hoje. As pessoas não querem ter mais filhos, não querem nem casar, quanto mais ter filhos. Ou seja, desobedecendo um mandamento bem simples, né? Que é que se eu pudesse eu tinha umas 1000 mulheres, meus irmãos. Não vou mentir. Se eu pudesse eu tinha umas 1000 mulheres, uns 100 mil filhos. Isso que é a vontade do Pai. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli. Eli era o juiz da época, né? Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva graça aos teus olhos, ó. Assim a mulher. E disse ela: Acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi a seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ou seja, porque aquelas palavras de Eli, as palavras de Eli tocou o coração dela. Entendeu? Ela se alegrou. Ela creu, né? Quando Eli falou assim, ó. Quando ele falou assim: vai em paz, ó. E o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ou seja, esse Deus aqui foi o Deus que concedeu a prece dela, meus irmãos. Deus de Israel, Deus de Jacó, é o verdadeiro Deus. Entendeu? É o verdadeiro Criador. Não é Satanás Não é como as pessoas ensinam aí, que o Deus de Israel é o diabo, é não sei o que lá. Assim a mulher foi a seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste, porque ela creu. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, ao Criador, né? E voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Alcana conheceu Ana, sua mulher. Ou seja, eles dormiram, né? Como marido e mulher. E o Senhor se lembrou dela, ó. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho.
e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. E veja, aí eu coloquei aqui, né? Veja, o diabo não pode fazer o que esse Deus faz. Você foi enganado. Você foi enganado, querido. É uma observação. Veja, o diabo não pode fazer o que esse Deus faz. Você foi enganado, querido. E todos que seguem essas pessoas aqui, meus irmãos, são mais do que malditos, do que seguem a mentira. Aí coloquei outra passagem aqui, ó, Gênesis 21, verso 1. O Senhor, né, o Deus, o Criador, visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Criador a Sara como tinha prometido. Ou seja, é um Deus que promete e cumpre, né? Não é um Deus de falsas promessas. Ele promete e cumpre. E concebeu Sara. Quem era Sara? Sara era a esposa de Abraão, que também era estéril. Aqui, ó. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice. Veja, Satanás, meus irmãos, o diabo, Israel, ele tem o poder de dar filho a uma mulher estéril e velha. Consegue imaginar essa façanha? Satanás, Israel, é o verdadeiro Deus. Ou seja, ele é o único Deus que o Messias fala. Nosso Deus, Israel, é o Deus único, é o verdadeiro Deus. Veja como Satanás é poderoso, meus irmãos. Ele consegue dar filho, ele consegue gerar vida, ele consegue criar vida em uma mulher estéril e velha. Tem mulher de 25 anos hoje que nem consegue mais ter filho. Uma mulher nova hoje tem dificuldade para ter filho. Imagina uma velha. O lugarzinho de vocês está preparado já, tá, gente? É o Lago de Fogo e Enxofre. Não tem outro lugar para vocês ir, não. E tem, né, o céu da boca da onça, né? Porque os animais ferozes, como está escrito, o Pai vai alimentar eles com a carne de vocês. Não sei se vocês sabem, mas vocês vão entrar no céu. Mas é no céu da boca da onça. Os animaizinhos ferozes e selvagens vão se alimentar da carne de vocês. Não se preocupa não, tá? Vocês vão entrar no céu. Eita, mulher que insiste. A bicha é insistente. Essa vai entrar no reino do Pai, porque é insistente. E o Senhor visitou a Sara, né, o pai, como tinha dito, e fez o Criador a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Ou seja, tudo é no tempo dele. Ele não dá nada antes nem depois. Ele dá na hora que ele quer, no tempo dele, na hora certa. Não tem negócio de ficar querendo acelerar as coisas, apressar as coisas ou atrasar as coisas. Não, é na hora que ele quer. Tudo é dele, ele faz o que ele quer. Só que as pessoas não conseguem entender isso. Você já viu... Aqui é eu comentando. Você já viu o diabo dar filhos à mulher velha e estéril? Se já viu ou leu em algum lugar, ou seja, na Bíblia, esses milagres feitos pelo diabo, então saiba que ele é o verdadeiro Deus, sacou? Ai, meu pai, tem misericórdia. Aí ele me respondeu aqui, sim, é filho e também
conhecido como Deus, uma corruptela para Zeus. No livro Uma Viagem ao Sobrenatural, diz que no satanismo ele é chamado de God e o Pai, de Criador. O Antigo Testamento é bem fermentado pelos escribas, como alertou o Messias. Entra no seu quarto, feche a porta e peça ao Pai eterno entendimento. Examine tudo e retenha o que é bom, irmão. Abraço. Você veja que ele fica procurando confrontar a Bíblia com livros. Livros não sei de quem aí, tal de um livro, Uma Viagem ao Sobrenatural. Ele fica confrontando a Bíblia com livros de certas pessoas aí. Não sei não, tem hora que eu penso que a minha véia faz isso de propósito, sabe? Aí eu coloquei, tá ok. Não me respondeu, mas tá valendo. Você vê que na resposta dele aqui, ó, não tem resposta de nada que eu perguntei aqui, né? Eu perguntei se o Deus de Israel, se o Deus dos Hebreus era o diabo. Perguntei se o Deus poderia dar filhos às pessoas, poderia gerar vida, criar vida. Não me respondeu. Aí eu coloquei, não me respondeu, mas tá valendo. Me desculpe, qual é a pergunta? Aí se faz de bobo, né? Aí eu me fazendo de bobo, perguntei outra vez. Perguntei se o Deus desse capítulo acima é o diabo. Mas não precisa responder, não quero te fazer pecar mais do que já fez, né? E é isso aí, meus irmãos. Você não tem resposta, as pessoas não te respondem nada. A escritura está mais do que clara que o Deus de Israel, o Deus dos Hebreus, é o pai do Messias, como o Messias mesmo fala. O Deus, nosso Deus Israel, é o Deus único. Mas as pessoas continuam a insistir que o pai não mata, que o Deus de Israel é o diabo, que os profetas do passado são os filhos de Satanás e que Satanás está encarnado no corpo de Moisés e não sei o que lá, e anjo caído agora pode possuir um corpo e tá vivendo aí na terra, fazendo um monte de coisa, e Moisés é o diabo, porque o Satanás nasceu como homem e o homem é o diabo, ou Moisés é o diabo. Porque Moisés é o acusador e Moisés vai acusar todo mundo. Tá bom, então. Meus irmãos, fica na paz. Só. Isso aqui não é nem um reagir, né? Porque isso aqui não tô reagindo a nada. Só apenas estou expondo a loucura. E é como fala em Isaías 41. Todos os que vos escolhem são mais do que malditos. E fica na paz.